Desenhos cancelados. Você provavelmente já assistiu um desenho que estava construindo uma história bacana, mas que te surpreendeu com um final rushado, apresado e simplesmente não fazia jus ao que a série tinha sido até o momento. Esses são casos em que a série é cancelada, ou seja, o showrunner quer continuar o desenho, mas a empresa responsável opta por não renová-la por mais uma temporada. Pior de tudo é quando isso acontece por motivos ridículos em desenhos que têm um potencial imenso, e são justamente esses os casos que vamos ver no vídeo de hoje. O Que foi um dos desenhos mais injustiçados da história da Cartoon Network, e acreditem em mim, não foi só parte do cancelamento em que essa série deu azar, mas também em praticamente todas as outras coisas que o desenho dependia para ser tão reconhecido quanto merecia. Porque o Que era uma série boa, não me leve a mal, mas na época a Cartoon Network estava passando por uma das suas maiores eras de ouro, com 4 desenhos que marcaram as nossas infâncias chegando aos seus finais. Ou seja, cada pequeno pedaço de lore que o Que lançava era ofuscado completamente pelo marketing da reta final de um dos desenhos do Big Four da Cartoon. Mesmo com isso, a Que tinha números de audiência muito bons. Claro, eles não chegavam aos pés dos desenhos anteriores, mas era algo consideravelmente acima da média. E não à toa, o desenho realmente era único. Tanto que ele foi levemente desenvolvendo sua história ao longo de 2 temporadas para melhorar ainda mais as coisas. Com Big Four da Cartoon chegando ao seu final, o desenho finalmente poderia receber mais reconhecimento. O que a animação com certeza não esperava é que uma das histórias mais inacreditáveis que são verdade cancelaria o desenho. Pra você que não sabe, a Cartoon Network é controlada pelo Warner, e a Warner é uma das maiores empresas dos Estados Unidos. Algo que os Estados Unidos gosta de ficar de olho é quando empresas grandes ficam enormes, justamente por causa das leis contra monopólio que existem naquele país. E por essa mesma época que o Que estava passando, a HBO Max estava planejada para sair, o que para Cartoon Network seria ótimo, tanto que eles planejaram aumentarem muito o orçamento do desenho. Por outro lado, o que a Cartoon não esperava é que as eleições de 2016 nos Estados Unidos mudariam completamente os planos da empresa. Com a vitória de Trump, o governo dos Estados Unidos começou a olhar com atenção dobrada para o Warner, já que para a criação da HBO acontecer, algumas fusões de algumas empresas precisavam rolar e isso daria muita força para o Warner. Toda essa odisseia afetou em muito o planejamento da Cartoon e fez ela ter que diminuir muito o investimento em algumas séries, com muitos cortes de custos e planejamentos sendo cancelados, com o principal desses cancelamentos sendo o Que recebeu um cancelamento repentino durante a produção da 3ª temporada. Isso foi muito complicado para a equipe e Ian Jones foi avisado muito de repente sobre o assunto e até conseguiu reduzir a história para ser finalizada na 3ª temporada. Essa história é muito triste, ainda mais considerando os inúmeros projetos que nós nem sabemos que foram afetados porque eles não chegaram a ser lançados. Caramba, esse é um assunto delicado pra mim. Steven Universe não é só uma das melhores animações da história da Cartoon Network como meu desenho favorito de toda a vida. Cada pequeno pedaço de lore que esse desenho mostrava parece ter sido pensado minimamente em cada detalhe possível, mas se teve uma coisa que sempre me deixava confuso quando eu assistia a obra era do porquê caramba a série teve um 180 gigantesco no seu arco final. Isso foi algo que me fazia estranhar e por muito tempo as pessoas ficaram sem saber, mas um ano após o final, Rebecca Sugar lançaria um artbook de Steven Universe que responderia todas as dúvidas sobre o final do desenho, e o que estava escrito ali fez as pessoas idolatrarem cada vez mais a pessoa que é Rebecca Sugar. Desde o início, quando o show foi planejado, Rebecca escondia a existência de Ruby e Safira da Cartoon Network. Os executivos da Cartoon estavam muito relutantes em mostrar as duas para o público, e cada vez que a Rebecca tentava mostrar mais um pouco desse casal, ela era impedida. Vale mencionar que por muito tempo, casamentos LGBTs eram proibidos nos Estados Unidos, sendo aprovados apenas em 2015. Então mostrar um casal lésbico como Ruby e Safira na TV aberta era um tanto quanto problemático. Rebecca sabia disso, ela sabia que seria difícil vencer a Cartoon nessa queda de braço, mas ela simplesmente não se aguentou. Ela queria fazer aquilo porque ela sabia que aquilo era o certo, e por causa disso, ela iria até o final para lutar a favor da sua causa. Carregando essa diferença de pensamentos por muito tempo, o estopim dessa queda de braço aconteceria entre Cartoon e Rebecca na 5ª temporada, quando Rebecca Sugar bateu o pé sobre o casamento de Ruby e Safira aparecer na série. A Cartoon não queria que isso acontecesse, mas com o apoio interno que Rebecca teve dentro da Cartoon, foi praticamente impossível impedir o primeiro casamento LGBT da história dos desenhos animados. Para o desenho, isso teria um custo alto, entretanto. A Cartoon até aceitou os termos no fim das contas, mas para isso, Steven Universe foi boicotado e foi encerrado repentinamente após a 5ª temporada, mesmo com planos para um arco final ser melhor trabalhado. Isso foi muito para calcular quando foi revelado em End of an Era, mas no fim das contas, uma coisa é fato. Esse episódio, Steven Universe mudou para sempre a forma como a indústria LGBT estaria tratando desenhos dali pra frente, e com certeza abriu muitas portas para mais representações dessa comunidade. De qualquer forma, apesar do caso de Steven Universe ser irritante, chegou a hora de irmos para um cancelamento um tanto quanto inconveniente. Olha, os desenhos adultos são uma coisa complicada, porque de duas uma e geralmente as duas. Ou o desenho tem um estilo de arte ridiculamente feio, ou o desenho precisa provar que ele é adulto. Então, ao invés de usar da classificação indicativa para aprofundar a lore, eles usam para
socar de palavrões ou piadas sobre sexo. Isso é algo bem complicado nessa parte da indústria, então quando o show adulto conseguiu ser diferente nesse aspecto, Inside Job rapidamente chamou a atenção do público, recebendo altos índices de visualização e uma crítica pra lá de elevada na primeira temporada. E isso era muito bom, mas parece que a Netflix, a empresa que tem uma fórmula de renovar shows que simplesmente ninguém entende, achou um pouco curiosa a maneira que o show estava sendo divulgado. Então ela tomou uma decisão bem estranha, mas aparentemente inofensiva. A Netflix pediu originalmente 20 episódios. Esses episódios seriam divididos em 2 lançamentos, com cada um deles contendo 10 episódios a princípio. Com os resultados desse primeiro lançamento, entretanto, a Netflix mudou de ideia, e dos 20 episódios que a Netflix tinha confirmado a princípio, ela decidiu cortar os 2 finais. Mas aparentemente isso não seria um grande problema, porque eles renovaram uma série para uma segunda temporada. Algo estranho, mas tudo bem, afinal eles reservaram um orçamento para uma segunda temporada. O que ninguém esperava, entretanto, é que do mais absoluto nada após o segundo lançamento do desenho ser feito, a Netflix simplesmente cancelaria o show de repente. Tipo, com licença, desde quando você pode fazer isso? Mitchell, um roteirista do desenho, saiu irritadíssimo com a situação e disse que empresas não dão a mínima para animações. A criadora do desenho fez um tweet chateada com a notícia e recebeu uma das maiores comoções que eu já vi. E sabe, eles têm muita razão nisso. Eu não falo nem pela perda de empregos, porque acredito eu que a maioria das pessoas foi realocada para trabalhar em outros projetos. Mas o que realmente me deixa irritado é que vários produtores que estavam por trás dessa obra tinham esperança de contar a história deles por mais uma temporada. E eles tinham razão, afinal a Netflix confirmou, mas por algum motivo eles voltaram atrás com a decisão. Isso é especialmente bizarro porque a Netflix reservou o dinheiro para uma segunda temporada. E supondo que números ruins aconteceram, Inside Job não teve um resultado catastrófico que merecia essa decisão. Tanto que foi um dos desenhos com mais revolta popular para o cancelamento que eu já vi. Mesmo assim, a Netflix optou por continuar com a decisão, o que foi muito questionado na época. Infelizmente, animações sempre sofreram com essas injustiças. Mas agora, uma das maiores injustiças, com certeza pra mim, foi o próximo item da nossa lista. Algo que eu agradeci muito foi por The Owl House cair em uma das fases mais importantes da minha vida, sendo esse o momento em que eu estava começando a perceber o que poderia ser o absurdo para um desenho e o que era algo normal. Quando Steven Universe foi cancelado, por exemplo, era o meu show favorito, e embora eu achasse chato o cancelamento, eu não sabia o quão errado aquilo era e nem de longe percebi o quanto o desenho lutou pela representatividade. Em The Owl House, por outro lado, eu sabia exatamente o quão absurdo seria passar por esse pesadelo de novo, e isso aconteceria, mas dessa vez bem pior. Olha, a Dona Terrace nunca foi o tipo de pessoa que levava desaforo para casa. Ela era bem clara nas ideias que defendia, e isso ficou claro quando algumas pessoas usavam de homofobia para criticar a relação que ela estava construindo com Luz e Emmett. O que a Dana não esperava, entretanto, é que mesmo de início recebendo o apoio da empresa para construir a relação, The Owl House seria cancelado pouco tempo depois de Lumet ser confirmado como um casal. Esse movimento da Disney foi muito estranho. The Owl House certamente era a série mais famosa da Disney na época, e ninguém entendeu essa decisão. A justificativa oficial era que The Owl House não enquadrava no tipo de show que a Disney queria colocar no canal, por supostamente ser muito sério, e eu não tô zoando, foi exatamente isso que eles falaram. Mesmo com pouco tempo antes Gravity Falls colocando sangue na tela da TV, Amphibia, um show que não teve problemas durante a sua produção, receberam um dos sinais mais melancólicos que eu já vi na televisão, com um spoiler, uma das protagonistas recebendo uma facada nas costas no final da segunda temporada, ou seja, definitivamente não foi esse o motivo. E eu não sou da teoria da conspiração, mas as coisas ficam estranhas quando alguns meses antes do cancelamento, a Disney financiou um projeto de lei nos Estados Unidos que basicamente era contra a comunidade LGBT. A Dona Terra se criticou duramente isso de forma pública. Enquanto isso, da mesma forma, um dos casais LGBTs mais amados na época passava tranquilamente no canal deles. O fato é que The Owl House foi cancelado. De qualquer forma, isso é muito triste e esse foi definitivamente o cancelamento dessa lista que mais me afetou. Lembram de como o KKO recebeu um dos maiores azares possíveis ao estrear junto com a criação da HBO Max? Então, Infinity Train também foi um show que estreou por essa época e teve o seu orçamento afetado. Não bastando isso, o show seria prejudicado novamente quando o criador propôs fazer um filme sobre a Amélia, que basicamente era a vilã da primeira temporada. De início, a Cartoon até aprovou a ideia, mas uma divergência criativa aconteceu quando os criadores da série falaram a ideia deles do que fazer com a Amélia, porque a Cartoon simplesmente não acreditava que crianças e adolescentes conseguiriam se identificar com uma protagonista de 30 e poucos anos. Então, quando os problemas envolvendo fusões da Warner aconteceram para a criação da HBO Max, apesar do show resistir no início, não foi tão difícil para as mentes por trás
oficiais da Cartoon serem os primeiros a cancelarem o desenho. Isso foi muito triste na época e todo esse assunto me deixou um tanto quanto chateado, mas mesmo assim, mesmo depois do cancelamento, esse nem seria o maior absurdo que a série já passou. Com as dívidas criadas pelo Warner ao longo dos anos, uma das piores decisões para as animações acabou sendo tomada, porque David Slave foi anunciado como o novo CEO da Warner. Se você não conhece Slave, ele é uma pessoa que vai atrás de reduzir todos os custos possíveis que ele vê pela frente. Então, quando ele foi colocado nessa situação e achou um monte de desenhos dando sopa na HBO Max, ele foi sem a menor dúvida tirar esses desenhos do catálogo. E entre esses desenhos, Infinity Train foi o mais afetado, porque enquanto alguns outros desenhos acabaram achando suas casas em outros streamings, Infinity Train foi basicamente apagado de tudo quanto é lugar, sem ter um meio oficial de assistir a série completa legalmente nos dias de hoje. Essa história foi tão absurda que irritou em muitos criadores do desenho. Na época, inclusive, dando retweet um drive que continha uma maneira de assistir os episódios por um meio legal. Essa história foi muito inacreditável, fico triste de ver como essa série sofreu. Eu espero que esse desenho seja mais reconhecido nos próximos anos, entretanto. Enfim, eu acho que é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!